Teologia da mesa, do fruto proibido lá no Éden até o banquete eterno. E para isso nós vamos olhar alguns textos, mas eu gostaria de ter o texto de Lucas 22, de 14 a 20 como base daquilo que nós vamos tratar hoje. Então, mais uma vez, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão e tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele for traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o traidor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque podemos nos reunir, abrir a palavra, cantar a palavra, orar a palavra. Obrigado por irmãos, obrigado por visitantes, pessoas que amamos e estão conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor. E fale aos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já se sentiu privilegiado? Se sentiu feliz em receber um convite para uma festa? Já recebeu um convite e te trouxe alegria? Porque você foi lembrado? Porque você se sentiu valorizado com aquele convite e disse: poxa, que legal, se lembraram de mim. Cristãos gostam de festa. Festa, principalmente festa de crente, tem mesa farta, tem muita comida. E com certeza você já ouviu a seguinte frase: crente não bebe, mas come. Já ouviu, Vânia, essa frase? Várias vezes. Sempre que tem crente reunido, sempre que tem mesa, a gente ouve essa frase: crente não bebe, mas come. A grande questão é que isso é uma realidade. Mas o comer para o cristão e a mesa para o cristão não é um substituto para a bebida. Existe uma teologia por trás disso. Existe um motivo porque a mesa ela está presente em todas as nossas comemorações. Quer ver um exemplo? Temos um bebê, o bebê vai chegar e a gente faz chá de bebê. E nesse chá de bebê tem uma mesa. Tem cupcake, tem refrigerante. Aniversário tem bolo, tem salgadinho, tem mesa. Casamento tem mesa. Velório também. O velório é uma mesa tímida, uma refeição, normalmente um chá, um café e biscoito de água e sal. Para mostrar que o momento é triste, a mesa não é uma mesa farta, mas a mesa está ali. Porque tudo em nossa vida envolve mesa. E BBC é uma igreja que tem a mesa no centro. Esse ano já nos juntamos como igreja para churrasco, peixe, pizza. Está vindo à frente aí pastel, caldo. Terça-feira teve cuscuz nordestino na oficina de virtudes. As irmãs aprendendo a fazer. A mesa está presente. De fato, o crente, ele come. Mas por quê, né? Realmente o crente come, mas o fato de estarmos sempre em volta da mesa não é apenas por uma convenção social ou uma forma de compensar a falta da bebida, mas porque esta é a forma de afirmarmos comunhão, afirmarmos amizade, afirmarmos companheirismo e principalmente presença, porque você precisa estar presente para se sentar à mesa.
Porque quando você não está presente, você faz falta, você é notado, a sua ausência ela é notada. E a mesa é lugar disso, é lugar de comunhão. É lugar de nós termos amizade, firmar laços. A mesa, então, é um símbolo poderoso nas Escrituras. Representa a partilha, representa a aliança, representa o estar presente, o ser presente, o pertencer. E desde o início da Bíblia ao fim, a mesa, ela tem um lugar teológico. Um lugar onde Deus se relaciona com o seu povo. Por isso a mesa ela é tão importante para nós. Por isso nós temos a mesa da comunhão no final do culto. Por isso hoje nós estamos diante da mesa. Eu sei que por vezes desprezamos a mesa. Acabamos por favorecer o individualismo, desprezamos a comunidade, desprezamos a comunhão, achamos que essas coisas não são tão importantes. Mas a grande realidade é que isso tem um preço. O isolamento, ele cobra um preço alto. Por quê? Por um motivo que nós aqui já sabemos. Nós fomos feitos para a comunidade. Nós fomos feitos para viver juntos. Nós fomos feitos para a mesa. Eu gostaria de pensar, então, através da Bíblia, através de textos e momentos da Bíblia, sobre esta teologia da mesa, sobre este lugar de comunhão, sobre como nós começamos na mesa e como nós vamos terminar na mesa. O nosso início enquanto humanidade foi na mesa e nós iremos. E nessa jornada eu gostaria de caminhar com vocês inicialmente no Éden, lá no jardim. Quando nós estamos olhando para o texto de Gênesis capítulo 2, nós vemos uma ordem divina. Para que você esteja contextualizado, Deus cria o homem. Sexto dia, Deus cria então esta coroa dentro da criação, criando então o homem à sua imagem e semelhança, capítulo 1. O capítulo 2, ele expande este último dia da criação e ele mostra que nesta relação de Deus com o homem, Deus disse algo importantíssimo: coma de todas as árvores do jardim. Você pode ficar à vontade, sem moderação, coma de todas elas, exceto de uma árvore você não pode comer. Assim começa a nossa história com a mesa, com a refeição. Claro que comunhão é algo anterior à criação. A comunhão já estava presente entre Pai, Filho e Espírito Santo por toda a eternidade. Mas o princípio da criação também é o princípio da comunhão, onde Deus procura ter comunhão com os seus filhos recém-criados. Ele, para que tenha comunhão, constrói, cria, traz à existência o Éden, que é um lugar perfeito. É um lugar onde essa comunhão é possível. Então, existe uma criação, existe um mundo, mas existe dentro do mundo um espaço separado para a comunhão do homem com Deus. Hoje estamos aqui, também num lugar separado para a comunhão do homem com Deus. Não como igreja ou templo, mas a reunião dos santos, os santos reunidos, este lugar onde o corpo está reunido, Deus está falando, mas aqui em Gênesis havia um jardim. E Deus então se relacionava com o homem. E Deus dá essa ordem, então. Deus faz esse pacto. Deus faz esta aliança. E nessa aliança, o homem poderia desfrutar do jardim, comer livremente de todas as árvores, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse pacto tinha por objetivo obediência. Qual era o grande objetivo? Adão deveria obedecer a Deus. E qual era a recompensa por essa obediência? Deus iria servir uma refeição para o homem. Deus serviria para o homem um fruto. E este fruto era o fruto da árvore da vida. O homem comeria esse fruto por conta da sua obediência e viveria eternamente. Então o homem deveria se banquetear de todas as árvores do jardim, deveria jejuar de uma árvore ele não poderia tocar nela, não poderia comer dela, e se ele obedecesse, o próprio Deus iria lhe servir uma refeição, e essa refeição iria apontar para a eternidade. Adão então é chamado à obediência. Aqui enxergamos um padrão bíblico que vai se repetir, o padrão da comunhão e da mesa. Deus chamando o homem a ter comunhão com ele. E essa comunhão manifesta através de comida. A bondade de Deus aqui se mostra
quando Deus diz, pode comer de todas as árvores. As árvores eram agradáveis, elas ofereciam alimento, sustento, então coma de todas. Mas também o poder e a autoridade de Deus aqui se manifesta quando ele diz, mas não coma daquela árvore específica. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este era um sinal de que Deus era suficiente para guiar o homem. Você não precisa depender de uma árvore ou de um fruto para saber o que é bom ou ruim. Eu mesmo, o próprio Deus, iria guiar o homem, mostrando aquilo que era bom ou ruim. Deus, portanto, chama Adão à comunhão, neste vínculo de vida e morte. Se o homem obedecer, ele vai viver e viver eternamente. Se o homem desobedecer, ele vai morrer. O esperado era que o homem obedecesse. Aquilo que era esperado era que o homem empregasse todas as suas forças em obedecer à voz do Senhor. Mas nós sabemos, olhando para o capítulo 3, que não foi isso que aconteceu. Lá em Gênesis 3:4 disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Esse convite à comunhão, esse convite divino à comunhão, ele recebe um golpe. Ele sofre um golpe quando a serpente, a Bíblia diz, o mais sagaz das criaturas, ela entra no jardim. Por meio de Eva, a serpente apresenta a Adão uma liturgia alternativa, uma forma de adoração alternativa. Adão abandona o chamado de Deus, Adão segue a voz da serpente e Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era o grande desejo ali? Ser igual a Deus. A refeição que deveria permanecer intocada agora é servida. Em sua desobediência e rebelião contra Deus, que merecia obediência e fidelidade, Adão segue as instruções de sua mulher, obedece à voz da serpente, come o fruto que não deveria ser comido, abandona o seu jejum, desobedece à voz de Deus e se curva diante da serpente. Queda. Essa é a condição de todos nós hoje. Pecadores. Porque somos pecadores, temos tanta dificuldade de estar no culto. Porque somos pecadores, ficamos tão incomodados quando estamos no culto. Ficamos tão incomodados com aquilo que está sendo dito, muitas vezes confrontando a nossa vida nessa ideia de que nós somos pessoas muito boas. Não somos. Somos descendentes deste homem desobediente, que deveria jejuar e não jejuou, que deveria não comer de uma árvore apenas, mas foi exatamente isso que ele fez. Foi lá e comeu. Agora, o homem cai. O homem perde esta comunhão dele com Deus. E após a queda, o primeiro ato de Deus, ao procurar o homem e ver que ele caiu, foi cobrir a nudez, cobrir a vergonha, com vestes feitas de pele. E isso implica que houve um sacrifício de um animal. Foi preciso que uma vítima inocente morresse no lugar do casal culpado e desobediente, para que eles pudessem permanecer na presença de Deus, ainda que de uma forma provisória. Mas até que Deus cumprisse agora, o seu plano, este plano de trazer salvação, agora a comunhão havia sido quebrada. Agora a comunhão havia sido destruída por conta do pecado. O homem se tornou culpado. Agora a comunhão iria depender de sacrifício. O sacrifício seria o pré-requisito para estar na presença de um Deus Santo. Um inocente precisaria morrer para que os homens culpados pudessem estar na presença de um Deus Santo. Para que houvesse restauração completa e eterna em nossa comunhão com Deus, o futuro filho da mulher, o futuro descendente, deveria beber o cálice da ira de Deus, experimentando morte e ressurreição, a fim de conduzir os eleitos de volta à presença de Deus, para que eles pudessem se alimentar da árvore da vida. Mas até que este plano ele se tornasse real, até que este plano e este filho viesse ao mundo, o sacrifício de um animal, ele se tornaria parte essencial da comunhão
neste pacto de graça. Esta é a saga de Deus por toda a narrativa bíblica desde Gênesis 3. Depois que o ser humano pecou e foi expulso do paraíso, Deus agora prepararia um caminho para o retorno do homem. Então nós enxergamos que a mesa foi quebrada, a mesa foi maculada, a mesa ela se torna uma mesa quebrada por conta da desobediência do pecado de Adão. Adão e Eva agora estão em um outro sistema de tentar se aproximar de Deus, e Deus vai estabelecer que através da morte de um animal inocente, o homem poderia temporariamente se aproximar. E então vem o livro de Levítico. Levítico é um livro sensacional, e eu sei que ele pode parecer difícil com as suas ofertas e sacrifícios, mas eu gostaria de pontuar uma apenas. Através do sistema de sacrifício instituído no livro da lei, Deus cria um caminho para que a comunhão fosse restaurada. Então a mesa que é quebrada no Éden, agora em Levítico, essa mesa da comunhão é restaurada, ainda que por pouco tempo, ainda que de forma provisória. Na tenda do encontro, o altar funcionava como uma mesa sagrada, onde o animal era queimado. E todo animal queimado na mesa era como se Deus estivesse se alimentando, juntamente com o sacerdote e com o povo. E então existem duas ofertas que apontam para esta comunhão restaurada, ainda que provisória. A primeira delas, a oferta de paz ou oferta de comunhão. Nessa oferta envolvia não só um animal a ser morto, mas envolvia bolos, envolvia comida boa e comida preparada, e então o ofertante levaria ao sacerdote, o animal iria morrer, parte deste animal seria queimado, a parte de Deus, parte dele ficaria com o sacerdote, mas a maior parte voltaria para casa. Por quê? Porque esta mesa seria montada para que o ofertante, os familiares, amigos, pudessem comer juntos, firmando comunhão. Na prática, como que isso acontecia? Vamos imaginar que eu peguei o carro, deixa eu ver de quem? Lucas? Não, o carro de Lucas é muito caro. O carro de Luiz Cláudio, está mais no padrão para eu poder pagar. Peguei o carro de Luiz Cláudio, bati com o carro dele, perda total, não tem mais carro. E agora eu ligo para ele e falo o seguinte: Luiz, peguei seu carro e o seu carro está destruído. Não tem mais carro. E agora? Agora eu preciso, de acordo com a lei, restituir o preço do carro. Dou o dinheiro a ele. Vou até o sacerdote, faço um sacrifício. Oferta de comunhão e paz. Mas eu trago parte dessa oferta. E eu trago para minha casa e monto a mesa. Quando é que eu sei que está tudo bem entre eu e o Luiz Cláudio? Quando eu dei o dinheiro e restituí o carro? Não. Quando eu levei o animal e ele foi morto? Não. Quando eu o convido para a mesa. Eu trago a oferta, eu ponho a mesa, eu convido ele come comigo, com a minha família, e naquele momento está tudo bem. O laço foi restaurado novamente. A mesa como lugar de comunhão. Oferta de paz ou de comunhão. De uma forma ainda maior, isso acontecia no dia do perdão, da expiação. Existia um dia especial, onde o sumo sacerdote, representando todo o povo de Israel, iria se encontrar com Deus. Entraria no Santo dos Santos, faria sacrifício. E então ele queimaria parte desse sacrifício. Deus estava comendo ali, o símbolo era esse, o altar como mesa sagrada e Deus comendo a sua parte. E o sacerdote comeria uma parte. E naquele momento, naquela mesa sagrada, onde o sacerdote estava comendo e Deus estava comendo, Deus estava dizendo: está tudo bem, o povo está perdoado. Mas lembrem-se, isso era provisório. Um ano depois, o sacerdote deveria voltar novamente, matar um animal. Mas esse dia Deus mostraria que existia paz entre Deus e o povo. Mais uma vez, a mesa se torna este lugar de comunhão, de restauração de relacionamentos, de paz, mesmo entendendo que era uma paz provisória, que precisava ser renovada depois de um ano. Mas Deus, então, nos prepara uma outra mesa, ainda provisória, mas uma mesa que aponta para a eternidade. E é exatamente esta mesa e o texto que nós acabamos de ler. Jesus está reunido com seus discípulos à mesa. E ele então come a Páscoa com seus discípulos: cordeiro, ervas amargas.
Mas depois de comer a Páscoa, o Senhor então pega um cálice de vinho, e ele pega um pão, e ele parte esse pão, e ele institui então uma nova mesa, a mesa da ceia, o memorial. A ceia, ela é tanto um memorial como uma antecipação. A mesa da ceia aponta para o sacrifício definitivo que o próprio Cristo faria, cumprindo e superando o sistema de Levi. O sistema levítico agora seria cumprido em Cristo, mas não só cumprido, seria superado. Por quê? Porque através da morte daquele único homem, o homem Deus, o sangue dele perdoaria o pecado do seu povo. A nova aliança seria então encenada como um lembrete ao povo de que através da mesa e dos seus elementos, a paz. É isso que nós estamos vendo aqui. O sangue está ali simbolizado pelo suco de uva, o pão está aqui. E nós sabemos que a paz entre nós e Deus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Na ceia voltamos à teologia da mesa. Dentre tantos significados, nós celebramos nesta mesa reconciliação definitiva com Deus através da obra de Jesus. A teologia de Levítico vai invadir o Novo Testamento e mais uma vez o sacrifício é feito para que houvesse paz. Mas desta vez não mais um cordeiro seria morto, o próprio Deus seria morto, o próprio Deus se entregaria na pessoa do seu Filho. A cruz foi o altar em que o cordeiro foi morto, o sangue derramado, o perdão alcança as nossas vidas e o caminho de volta a Deus é pavimentado por Cristo, um sacrifício definitivo. O sacrifício é definitivo, a mesa ainda é provisória, ainda não é a mesa final, mas nós nos alegramos diante dessa mesa. E sempre que montamos esta mesa como um memorial, como uma encenação daquilo que Cristo fez por nós, o nosso coração se alegra. Na mesa, diante da realidade do sacrifício dos elementos, apontam para a morte de Cristo. Deus está dizendo para nós, está tudo bem. Deus está dizendo agora para nós, os seus filhos, seus eleitos, aqueles que foram alcançados pelo seu sangue, está tudo bem. Existe o pecado e a luta contra o pecado, existem as dores deste mundo, existem as provações, as tentações, as quedas, mas quando nós nos reunimos diante desta mesa, esta mesa nos lembra que o homem perfeito deu a sua vida por nós, e está tudo bem. A paz entre nós e Deus. Deus se entregou por nós, está tudo bem. Mais uma vez ouvimos essa mensagem de paz, de reconciliação, de graça, amor, está tudo bem. Deus se senta conosco, Deus serve essa refeição, mas diferente de Levítico, aqui Deus se faz presente, também sendo o pão que nos alimenta e que nos sustenta. Essa mesa supera todas as outras, até aqui, né? Porque é exatamente o próprio Cristo, o anfitrião que nós cantamos aqui, ele está presente na mesa, como o pão que nos alimenta e nos sustenta. Quando nós entendemos a teologia de Levítico, a teologia da mesa, da comunhão, nós entendemos, por exemplo, o Salmo 23. Lembra do Salmo 23? No Salmo 23 tem um versículo que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E eu sei que talvez, que alguns, ao ler o Salmo 23, pensam o seguinte: um dia, Deus vai preparar uma mesa para mim. Os meus inimigos vão estar olhando. E eu vou me sentar nessa mesa triunfal. Essa mesa vai ser a mesa do triunfo. E eu vou me sentar olhando para os meus inimigos e dizendo com o meu olhar, tá vendo? Vocês se oporam a mim, mas eu estou na mesa. Vocês estão aí me olhando. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo tem como pano de fundo Levítico. E o que o Salmo está dizendo é, o pedido do salmista é: prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, para que eu possa convidá-los a sentar na mesa. E para que haja comunhão entre nós. Para que haja perdão. Por isso não faz sentido nós nos reunirmos
se o nosso coração está triste com o nosso irmão. Porque a mesa é lugar de perdão, comunhão. Porque a mesa é lugar de nós pedirmos perdão, liberarmos perdão. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos para que eu possa convidá-los a se sentar comigo. E ao se sentar comigo, eu posso me reconciliar com ele. Por quê? Porque um dia Deus me chamou para a mesa. E ao sentar na mesa com Deus, ele disse, está tudo bem. O sangue garantiu que está tudo bem. E agora, o sangue de Cristo Jesus. A ceia, então, aponta para a reconciliação. Deus à mesa. O Filho é o pão. Nós, pecadores, nos sentamos, agora purificados pelo sangue de Cristo e unidos aos nossos irmãos como uma família. Não é por acaso que Cristo fez da mesa o símbolo memorial da sua igreja. Finalmente, então, olhamos para a mesa definitiva, a mesa escatológica, o banquete do Cordeiro. E esse está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 19. Vai dizer, capítulo 19, do 7, na verdade eu vou ler do 5 ao 8, que diz, e do trono saiu uma voz e dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegrem-se, exultem, demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela foi permitindo-se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdades, são verdadeiras estas palavras de Deus. Nós começamos numa mesa, e a mesa foi quebrada, imaculada pelo pecado. Nós terminaremos na mesa. Nós terminaremos em uma festa. A história da redenção culmina em um grande banquete chamado das bodas do Cordeiro. A refeição escatológica, a escatologia, apontando para o final dos tempos, para o final da história. Esta refeição escatológica representa a comunhão perfeita entre Deus e os seus filhos, seus servos, a sua noiva. Diferente da redenção, diferente da refeição da queda, esta mesa é de celebração, justiça e restauração completa. Esta mesa restaura completamente a mesa quebrada do Éden. Enquanto a mesa do Éden simboliza a separação com Deus, com o próximo e com a criação, a mesa final, nós temos a união plena e definitiva com Deus, com o nosso próximo e a criação redimida por Cristo. Portanto, não só celebramos a reconciliação presente, a reconciliação que temos hoje com base na obra passada de Cristo. Cristo morreu há 2000 anos, nos salvou, resgatou e perdoou pecados. Mas aqui nós também estamos aguardando, antecipando esta festa final, esta boda final. É como se nós tivéssemos aqui degustações deste momento final, em que sentaremos à mesa com Cristo. A ceia encerra um banquete que aponta para essa festa final e definitiva, que acontecerá pela graça de Deus, na vinda do seu Filho, na consumação dos tempos. O Filho sofre para pagar o preço pelo pecado do seu povo na cruz. Mas Deus reconstrói o Filho no terceiro dia, como um primeiro ato da reconstrução de um mundo que foi destruído pelo pecado. Aquilo que Deus fez com Cristo no terceiro dia, e nós estamos neste domingo, né? O memorial é esse, né? Este é o domingo da ressurreição. Cristo, ele sai do túmulo, ele sai glorificado. O Filho é reconstruído no terceiro dia. E ele é este primeiro ato de reconstrução que culminará na reconstrução de todo o cosmos.
todo ele será transformado com a vinda de Jesus Cristo. Aguardamos então com expectativa esta mesa, em que nos sentaremos e ouviremos de forma definitiva e eterna o nosso Senhor dizer: eis que faço nova todas as coisas. A mensagem de Levítico será dita uma última vez na mesa das bodas do Cordeiro. Por uma última vez, de uma vez definitiva, nós ouviremos do nosso Senhor: está tudo bem. Está tudo bem. A teologia da mesa nos mostra o desejo de Deus estar em comunhão com o homem. Ele é um anfitrião que prepara a mesa, o cordeiro que se oferece como refeição e o noivo que celebra com o seu povo. A cada refeição há um convite divino. A cada memorial da ceia, o Senhor está nos convidando à mesa e dizendo: venha à mesa, encontre comunhão, amor, perdão. E eu termino com a pergunta da introdução. Você já se sentiu privilegiado em receber um convite para uma festa? É exatamente isso que acontece hoje. O Senhor está nos convidando à mesa. Jesus está nos convidando a nos sentar com Ele e ouvir: está tudo bem. Os servos, porque esta mesa ela é preparada para os servos, preparada para os filhos, preparada para aqueles que estão em comunhão com Deus, preparada para aqueles que fazem parte da comunidade, preparada para aqueles que passaram pelo batismo. Esta mesa é um convite a esses, que talvez estejam lutando contra o pecado, coração orgulhoso, dificuldades de perdoar em seu coração. E Deus está dizendo: venha à mesa, encontre comunhão, perdoe, libere perdão, se arrependa dos seus pecados, busque santidade, venha à mesa. Esse é um convite aos servos de Deus, pecadores que foram perdoados, mas também para aqueles que não são servos de Deus. O Senhor está convidando a terem sua vida transformada pelo Cristo que pode perdoar e transformar. Deus tanto está chamando os seus filhos, como também chamando aqueles que Ele deseja alcançar com a sua palavra e com o Evangelho. E dizendo para esses que não são deles: venha para a mesa, se arrependa, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É um convite duplo. Servos, venham e sentem. Aqueles que ainda não são, se arrependam, se entreguem a Cristo. É um convite à comunhão, ao perdão. E o Senhor então nos diz nessa noite: talvez você tenha entrado com seu coração atribulado, entristecido, enfraquecido, cansado, endurecido completamente. Coração como uma terra seca que há muito tempo não vê a água do Espírito Santo para hidratar. A grande questão é: o Senhor nos convida nesta noite a termos comunhão com Ele. E este é o lugar da comunhão. Mais uma vez, mais um domingo, mais uma vez diante da mesa, ouviremos o Senhor dizer: está tudo bem. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Venham e vejam. Venham e comam do pão, o pão da vida. Feche seus olhos. Pai, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Estamos diante da mesa. E diante da mesa buscamos comunhão, buscamos encontrar paz, perdão. Não podemos sondar os corações, Pai, mas o Senhor pode. E diante disso, Senhor, quebre corações nessa noite. Converta vidas. Diante do memorial da ceia, que possamos ser constrangidos pela realidade deste Deus perfeito, que morreu por nossos pecados. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Que possamos nos sentar contigo nesta noite e ouvir: está tudo bem. Está tudo bem. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos então